Oi, pessoal! No vídeo de hoje eu vou ensinar vocês como fazer esse lindo batimão. Espero muito que vocês gostem. Vamos aprender? Você vai precisar de pano de prato, tecido de algodão, bordado inglês e manta acrílica. Para fazer o batimão, você pode usar um pano de prato inteiro. Ele vai ficar bem comprido. Eu gosto de dobrar o pano de prato ao meio, cortar na dobra. Desse jeito, eu vou ter 2 panos para fazer o batimão. Você pode fazer o mesmo modelo para vender ou fazer diferente para decorar sua casa. Pego uma das partes do pano de prato, desmanchando a barra do pano de prato, acrescentou a mais de tecido 3 centímetros na parte de cima e 3 centímetros na parte de baixo, total a mais de 6 centímetros. Ajuda bastante a desmanchar a barra, porque aí não fica grosso na hora de você costurar e decorar o seu batimão, e também acrescenta um pouquinho a mais de tecido. Cortei o bordado inglês, o bordadinho e os tecidos com 2 centímetros a mais de cada lateral. Os tecidos cortei com 8 centímetros de altura. Para decorar a barra do batimão, se você preferir, pode passar a parte que a gente desmanchou no ferro de passar roupa para ficar bem retinho. Coloco o tecido com o lado direito virado para o lado de cima, o bordado inglês com o lado direito virado para o lado de baixo, rente na parte de cima. O meu pano de prato, ele não tem lado, então os dois lados são iguais do tecido. Se o seu pano de prato tiver lado, você coloca ele com o lado direito virado para o lado de cima. Todos rente na parte de cima, passo uma costura com a distância de um pé de máquina de fora a fora. Viro o tecido para o lado de cima, deixando o bordado inglês para baixo. Vou passar uma costura. Para decorar a parte de cima do barrado, eu vou colocar o outro tecido que eu também cortei com 8 centímetros de altura. Coloco o bordadinho do lado avesso, rente na parte de cima, passo uma costura com a distância de um pé de máquina de fora a fora. Coloco a outra lateral do tecido rente com a lateral. Viro o tecido para o lado de cima, vou passar uma costura em cima da emenda que a gente acabou de fazer. Vou arrumando o tecido e costurando. Se você preferir, pode alfinetar essa tira para ela ficar bem certinha, bem retinha e não sair do lugar. Viro o bordadinho para o lado direito do tecido, deixando a distância de um pé de máquina que eu costurei de tecido para o lado de cima. Assim que você vira o bordadinho para o lado de baixo, já vai ficar automaticamente esse enviesado de tecido na parte de cima da nossa renda. Olha só que lindo que fica. Corto. Para fazer o corpo, eu cortei a medida de 22 centímetros por 18, duas vezes.
vou dobrar ao meio. Se você quiser fazer uma cinturinha no vestido, é só você entrar um pouquinho na lateral. O meu vestido eu não vou fazer uma cinturinha, vou fazer apenas a parte de cima, a parte do recorte do ombro. Eu deixo aproximadamente 9 centímetros de altura na lateral para começar o recorte. Abaixo, aproximadamente 6 centímetros. Entro um pouquinho, vou fazer um decotinho princesa, porque acho que fica bonito. Mas vocês podem fazer um desenho à mão livre mesmo, que com certeza vai dar certo. Vou deixar todas as medidas que eu usei na descrição do vídeo. Recorto na marcação. Está pronto a parte de cima. Vou pegar um dos tecidos e cortar a mesma medida uma vez na manta acrílica. Para pendurar o nosso batimão, cortei uma vez a medida de 22 centímetros por 3 centímetros. Vou dobrar as laterais e vincar. Se você preferir, pode vincar no ferro de passar roupa. Vinco as duas laterais. Se você é iniciante na costura, é muito legal você fazer esse processo, porque facilita muito na hora de você costurar. Dobro ao meio e passo uma costura de fora a fora. Coloco a ponta da tira no meio da alcinha, alfineto para não sair do lugar. Faço o mesmo do outro lado. Na hora de fechar o vestidinho, eu tomo bastante cuidado de não costurar a tira, principalmente no decote. Então, eu vou costurando e livrando a alcinha. Coloco direito com direito do tecido. Vou passar uma costura com a distância de um pé de máquina ao redor de toda a blusinha, fazendo um pequeno retrocesso no começo e também no final. Costuro tudo, menos a parte de baixo, que é por onde a gente vai desvirar. Desviro. Antes de desvirar, é legal fazer uns piquezinhos, principalmente no decote. Eu fiz 3 piquezinhos até chegar na costura, tomando bastante cuidado de não cortar a costura para não desmanchar. É apenas uns piquezinhos para assentar o nosso decote. Desviro e com a ajuda da tesoura eu coloco os tecidos todos no lugar. Faço certinho os cantinhos, o decote, o ombro.
Para dar acabamento às laterais do batimão, eu dobro 2 vezes, passo uma costura, sempre lembrando de fazer um pequeno retrocesso no começo e também no final. Vou fazer o mesmo do outro lado. Para franzir a parte de cima, eu vou passar uma costura. Na minha máquina, eu coloquei a número 5, que é o maior ponto que eu tenho. Pego apenas uma das linhas e vou puxando com bastante cuidado para não arrebentar. Vou puxando e franzindo a parte de cima do tecido. Para fazer o laço, cortei uma vez a medida de 16 por 12 e uma vez a medida de 14 por 6. Vou usar os pedacinhos de tecido que é do decotinho que a gente acabou de fazer. Corto o bico, dobro as laterais, vinco, dobro ao meio, passo uma costura. O outro tecido do lacinho eu dobro um pouco a mais do meio, vinco, dobro a outra lateral em cima, passo uma costura com a distância de um pé de máquina em cada uma das laterais, desviro, com a ajuda da tesoura, eu arrumo certinho os cantinhos, tomando bastante cuidado de não forçar muito para não rasgar o tecido. Coloco a tira no meio. Dobro a barra do corpinho para dentro, coloco a sainha dentro. Se você preferir, pode alfinetar para não sair do lugar o corpinho, principalmente porque ele tem a manta acrílica, ele fica um pouquinho difícil de manusear. Faço o mesmo na parte de trás. Coloco a sainha dentro do corpinho. Alfineto para não sair do lugar. Para dar um acabamento na parte de cima, eu vou colocar uma tira. Se você preferir, pode passar uma costura de fora a fora e finalizar o seu batimão. Eu vou colocar essa tira, cortei na medida de 26 centímetros por 3. Vou colocar passo uma costura com a distância de um pé de máquina na barra, fazendo um pequeno retrocesso no começo e também no final. Viro a tira para o lado de baixo, dobro as laterais, deixando rente a lateral do tecido com a lateral do pano de prato. Passo uma costura em linha reta na parte de
O lacinho eu vou colocar no meio da tira. Se você quiser colocar na parte de cima, também fica super fofo, mas eu vou colocar no meio do nosso batimão. Vou passar uma costura em cada lateral da tirinha que eu coloquei no centro do laço. Como é muito tecido, é legal você costurar bem devagarzinho para não quebrar a agulha e fazer um pequeno retrocesso também em cima do laço para não soltar conforme a gente vai lavando e usando o batimão. E ficou assim o nosso batimão. Olha só que lindo! Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueça de se inscrever. Um beijão e até o próximo vídeo.